Vamos falar das minhas últimas leituras de 2025. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras, que agora janeiro esteja a correr da melhor forma. Eu venho partilhar as minhas leituras de dezembro de 2025, aquilo que eu li. Foi um bom mês e um mau mês, ou seja, eu tive boas leituras e leituras que me desiludiram. Para mim, dezembro é sempre um mês um bocadinho atípico, temos sempre muitas coisas para fazer, com o Natal, com essas coisas todas, parece que andamos todos um bocadinho fora da rotina, então eu senti que o meu mês fluiu até bastante bem no início e depois, a parte final do mês, descambou um bocadinho, mas ainda assim eu fiz boas leituras e venho partilhar convosco. Se acabaram daqui a chegar, não se esqueçam de deixarem o vosso gosto, de subscrever o canal e ativarem o sininho para receberem notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Aqui no canal temos vídeos novos todas as semanas e vocês não vão querer perder nadinha. Então, eu comecei o mês de dezembro com uma leitura que, na verdade, eu comecei nos últimos dias de novembro, porque eu não resisti quando chegou cá a casa, que foi Guerra de Jade de Fonda Lee. Este é o segundo volume da saga dos Ossos Verdes, que é uma trilogia. Eu já tenho opinião aqui no canal deste livro e vou-vos deixar aí nos cards para, se vocês quiserem saber todos os detalhezinhos e se quiserem saber exatamente porque é que vocês devem ler esta trilogia. Estamos a falar de uma trilogia de fantasia para adultos, inspirada num ambiente asiático. Temos assim uma espécie de quase gangues opostos aqui a lutar pelo poder. No primeiro livro nós somos introduzidos a este universo, a este ambiente, às personagens, mas este livro tem uma escalada imensa. Nós pegamos daquilo que começa no primeiro livro, que nos é apresentado, e aqui o universo expande, o sistema político, a cultura, as diferenças entre as personagens, o crescimento pessoal delas é uma coisa incrível. É um livro grandinho que se lê num instante. Eu não conseguia parar de ler. E cheguei ao final um bocadinho a sentir-me órfã e não sabia o que é que havia de fazer a seguir, porque eu queria continuar logo com a saga e estou à espera que a Catártica lance agora no próximo ano. E aproveito para agradecer à Catártica mais uma vez a assistência do exemplar, eles são sempre impecáveis e eles têm publicado coisas tão boas que... Não sei, eu tenho tido pessoal no Discord a dizer, e eu concordo, que wishlist a gente mete Catártica só, não é preciso pôr o nome dos livros, porque tudo o que eles lançam tem sido tão interessante. Mas sim, recomendo imenso esta série de fantasia. Se vocês gostam de fantasia, se gostam de ambiente com inspiração asiática, como é o meu caso, a cultura está tão bem construída. Se gostam de livros cheios de ação, que se leem quase como um filme de Kung Fu, vocês vão adorar esta série, com certeza. Mas mais uma vez, vejam a minha opinião para saberem todos os detalhes pelos quais devem ler este livro e se ainda não leram sequer o primeiro, também tenho a opinião do primeiro, para vocês irem espreitar e perceberem porque é que devem iniciar esta série. Façam-no porque... Vamos ver se para o ano ela termina. Tu empluas. Este foi 5 estrelas. Depois de dezembro entramos no Advento e eu tinha aqui este livro que me ofereceram no ano passado, A Dança dos Ventres, de Hermes Ronchi, penso que será assim. É um livro extremamente curtinho, de reflexões para o Advento. Eu gostei bastante, achei que... Mesmo sendo curtinho, podia estar dividido em blocos diferentes, ou seja, isto tem 3 capítulos, salvo erro, acho que não estou a dizer asneira nenhuma. Assim, tem uma introdução e tem 3 capítulos. E eu senti que alguns capítulos podiam estar partidos ainda mais, ou quem sabe partir em 4, para ser um para cada semana do Advento. Mas gostei das reflexões, as reflexões aqui destes ventres que geram, não é, de Maria e de Isabel e toda esta espera pelo Natal e estes paralelos, estas metáforas com a nossa vida também, portanto achei que estava uma boa leitura agora para o Advento. Depois, todos os meses vocês têm a possibilidade de votar num livro que querem que eu leia e o livro que vocês votaram, queriam que eu lesse durante dezembro foi Filha da Deusa, da Lua de Sulintana. Eu tinha este livro aqui há algum tempo e andava em pulgas para o ler. Estava com receio de chegar ao final e de querer logo o segundo, que eu não tinha, entretanto recebi-o no Natal, mas não é o caso, tem um final bastante fechado. Este livro é uma fantasia jovem adulto, ok, nada a ver com Guerra de Jade, mas nada, ok? Uma coisa é fantasia e épica desenvolvida para adultos, outra coisa é uma fantasia com romance para adolescentes, ok? São coisas diferentes. Filha da Deusa Lua é inspirada na lenda da Deusa da Lua, uma lenda asiática conhecida, e nós aqui temos a nossa protagonista que é filha da Deusa da Lua e descobre que a mãe não mora na Lua por querer, mas está lá prisioneira, e um dia ela foge de lá, é obrigada a fugir porque está a ser perseguida,
e vai parar ao reino celestial, acaba por fazer amizade com o príncipe e mete-se lá em montes de aventuras. É uma história como um romance, muito previsível, com bastantes clichês. A protagonista é assim um bocadinho tontinha, adolescente e tal, mas é uma leitura que se faz bastante bem. Mais uma vez, eu já tenho opinião aqui no canal, se quiserem saber todos os detalhes, tudo o que eu achei, todos os pormenorzinhos, e no Natal recebi o segundo, portanto, agora tenho que ler. Depois, assim, uma coisa que não estava nos meus planos de leitura, mas a minha mãe emprestou-me, eu li aqui de Paul Auster A História da Minha Máquina de Escrever. É de Paul Auster, ilustrado por Sam Messer. Este livro, eu não sei bem como descrever, é uma não-ficção. E é aqui este autor, que de certeza só pelo nome vocês já ouviram falar, pelo menos eu já tinha ouvido falar, que nos conta um bocadinho como é que ele adquiriu a sua máquina de escrever. É um livro que está assim, muito, muito ilustrado, tem muito pouquinho texto, como podem perceber, lê-se num instante. E então temos quando ele compra a sua máquina de escrever e a jornada dela. Como é que ela o acompanha ao longo da vida, com as obras que lá escreve, etc. E temos aqui vou-lhe chamar uma reflexão sobre a sua máquina de escrever, sobre como é que é uma parte dele próprio. Estas ilustrações são feitas então por este senhor Sam Messer, que ele conhecia e que começou a fazer montes de quadros e montes de ilustrações relativas à máquina de escrever. E então a máquina de escrever, a certa altura, tornou-se mais do que um objeto, tornou-se algo com sentimentos. Eu vou-vos tentar ler aqui só uma passagem, precisamente sobre as ilustrações deste senhor. Lembro-me de ter apontado para a máquina de escrever da primeira vez que ele me visitou, mas não consigo lembrar-me do que ele disse. Passado um dia ou dois, voltou. Eu não estava em casa nessa tarde, mas ele perguntou à minha mulher se podia ir lá abaixo à sala de trabalho para dar mais uma vista de olhos à máquina. Só Deus sabe o que ele terá feito lá embaixo, mas nunca tive a menor dúvida de que a máquina de escrever falou com ele. Acredito que a seu tempo, Messer conseguiu convencê-la a desnudar a sua alma. Desde então voltou várias vezes e cada visita produziu uma nova onda de pinturas, desenhos e fotografias. Sam apossou-se da minha máquina de escrever e, a pouco e pouco, transformou um objeto inanimado num ser com uma personalidade e uma presença no mundo. A máquina de escrever, agora, tem desejos e estados de espírito e exprime sombrias raivas e exuberantes alegrias e quase juraríamos que se ouve o bater de um coração preso no seu corpo metálico e cinzento. Então, acho que isto vos transmite um bocadinho de que é esta obra. Lê-se muito, muito, muito bem, porque de facto é muito curtinha e é de facto esta reflexão sobre a máquina de escrever que eu acompanho ao longo dos anos. Quando os amigos começam a dizer porque que não usas um computador, isso é mais fácil, tens isto, tens aquela ferramenta, tens agora esta nova tecnologia para escrever, e o homem não quer saber absolutamente nada disso. É um livro muito curtinho, assim em capa dura, com estas ilustrações todas, que está muito, muito engraçado. E por fim, nós todos os meses temos o livro do Clube do Livro, e o livro escolhido para dezembro foi O que Guarda o Rio, de Isabel Ibáñez. Eu penso que já terá sido a minha opinião quando eu lançar este vídeo, deixo-vos aí o link nos cards, mas de começar pelo fim, dizer que este livro foi uma desilusão para mim. Eu sinto que A Filha da Deusa da Lua, se não me tivessem avisado, atenção, é uma fantasia para adolescentes, é levezinho, não tem nada de complexo, eu teria ficado muito desiludida a ler. E aqui eu acho que também houve este problema de expectativas. Esta história passa-se do século XIX, começamos na Argentina, em Buenos Aires, e depois temos uma viagem para o Egito, e teoricamente é uma ficção histórica com fantasia, em que temos a magia do Antigo Egito, e temos-la a ir em busca dos pais que desapareceram no deserto, então temos mistério. Então eu estava à espera de este mistério, aventura, as viagens do Antigo Egito, estava à espera de descobrirmos montes de artefactos e temos ali um sistema mágico super complexo. E o livro foi um bocado... É uma história jovem adulto e a protagonista é bastante burrinha e nerva um bocado a ler da perspectiva dela, porque, pronto, achei um bocadinho burrinha, mas mais do que isso, achei que o livro tinha contradições, tinha momentos que não andava nem desandava, e de facto eu estava à espera de magia, fantasia, Egito, etc, e o foco não é muito isso, o foco é a jornada da protagonista e os sentimentos dela, e acabamos por ter muito pouco de tudo o resto, então para mim acabou por ser um bocadinho fail. E fiquei com pena de ser a minha última leitura do ano, de ser assim meia, não é que tenha sido um livro mau, atenção, não é um livro mau. Simplesmente não funcionou comigo, ok? Mas vi imensa gente a dar 5 estrelas, portanto,
Era o que eu queria ter dado 5 estrelas, mas não consegui. Mas fiquei um bocadinho tristinha, até porque foi o último livro que terminei no ano. Mas pronto, agora em janeiro virão melhores leituras, com certeza. Pelo menos o que eu estou a ler neste momento, estou a adorar. Por isso, é isso. Temos sempre que esperar que, quando há uma má leitura, a que vem a seguir será, sem dúvida, melhor. Mas se quiserem saber mais, vejam a minha opinião e eu conto-vos em maior detalhe o porquê de não ter funcionado a 100% comigo. E é isso, pessoal, foram estes livros que eu li em dezembro, foram as minhas últimas leituras de 2025. Digam-me em baixo se em dezembro tiveram algum livro favorito, algum 5 estrelas. Também costumam ler pouco por causa da altura do Natal, ou se é um mês em que até, sei lá, com as férias e assim, até leem mais, partilhem comigo, eu adoraria saber. Não se esqueçam então de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito, é só clicar no botão, ajuda-me imenso. E eu vejo-vos todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!